E hoje tem Copa do Nordeste, hoje vale a sobrevivência. Confiança e Sampaio Corrêa, rodada 6 da Copa do Nordeste, jogo que acontece hoje, neste dia 19 de março de 2025, às 19 horas, no Batistão, aqui em Aracaju. Esse jogo será transmitido pelo Premier. É isso, meus amigos, minhas amigas, chegou o momento decisivo do Confiança na Copa do Nordeste. Já vacilamos feio ao deixar aquele pelo menos um ponto, não ter trazido pelo menos um ponto de Natal, e agora precisamos vencer o Sampaio Corrêa para conseguir seguir vivos na Copa do Nordeste. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju e vamos aqui falar tudo sobre Confiança e Sampaio Corrêa. Confiança, ele está na sétima posição, penúltima, inclusive, com 4 pontos. O time venceu uma partida, empatou outra, venceu o Náutico, empatou com o Ceará e perdeu para o América. O time nós estamos devendo um jogo ainda contra o Bahia, e essa débito nos deixa 3 pontos atrás do América, que está jogando com o Náutico, inclusive, no momento que eu gravo esse vídeo. Já o Sampaio está na lanterna com 2 pontos apenas, não venceu ninguém e não tem mais chance de classificação. Esse é o cenário para a gente falar aqui do que o Confiança deve fazer para conseguir aí se manter vivo na Copa do Nordeste. Então, antes de aprofundar dentro dos detalhes do jogo, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar sua inscrição caso não seja inscrito. Se você assiste na TV, vai lá no celular e se inscreve no celular da sua mãe, da sua filha, de todo mundo, e ajuda aí o nosso canal a crescer e levar o nome do Confiança cada vez mais longe. Considere também se tornar membro do canal, você me ajuda com um cafezinho todos os meses e a gente consegue manter o nosso canal aqui de pé, beleza? Então vamos lá, vamos falar de Confiança e Sampaio Corrêa. Bem, o Sampaio Corrêa, ele vem para cá sem compromisso nenhum, afinal não tem mais chance de se classificar, mas vem com desespero. Mudou o técnico, basicamente é o novo técnico deles, é um antigo técnico nosso, que foi campeão sergipano, inclusive, o ano passado, Gerson Guzmão. E Gerson acho que não deu nenhum treino, veio nem anunciado, foi direito, mas está vindo aqui para Aracaju comandar o Sampaio nesse jogo. O time está 8 jogos sem vencer, até que está na vice-liderança do Campeonato Maranhense, mas com esse retrospecto, se não reagir imediatamente, pode perder a vaga na segunda fase. Então, inclusive, são 8 times lá, 4 se classificam, ele pode ficar com 50% de chance de classificar, ainda pode ficar de fora. Então ele vem para cá fazer basicamente um treino de luxo, o que o torna muito perigoso. Jogadores querendo mostrar serviço para o técnico, o técnico querendo impor seu ritmo já de início, o tal do fato novo, e ainda você pega um time sem pressão nenhuma. Claro, tem a pressão de ser o Sampaio Corrêa numa temporada ruim, após um rebaixamento na Série C, um time que estava até estável na Série B há poucos anos atrás, isso já é uma pressão, mas neste recorte específico dessa semana, eles vêm para cá, e o que de pior pode acontecer ter mais uma derrota na conta e voltar para São Luís e voltar suas atenções ao Campeonato Maranhense. Por isso é um jogo muito, muito perigoso. Confiança precisa ficar muito atento, a defesa precisa ficar muito atenta, porque jogador, quando tá leve, sem muito compromisso, aí é que ele costuma, na hora que a perna costuma pesar, aí dessa vez ela fica levinha, e ainda levando em conta ainda o histórico do Sampaio em Aracaju, aí é que a gente deve se preocupar bastante, mas vai estar tudo certo. Vamos acreditar. Já para o Confiança é a chance, que eu já falei sobre isso, de se manter vivo na Copa do Nordeste, né? A Copa do Nordeste aí já se encaminhando para sua reta final. A gente tem um jogo a menos, que é um jogo contra o Bahia, então é um jogo quase que de descarte, mas mesmo com 6 pontos a gente tem condições de se classificar. Eu já fiz vídeo sobre isso, se eu lembrar eu vou deixar linkado aqui no primeiro comentário, onde eu faço as contas aí dos cenários. Já vai ter jogo acontecido, então a gente já vai ter esse cenário mais crível, mas o Confiança precisa vencer desesperadamente o Sampaio para poder chegar contra o Juazeirense
fazer mais uma partida precisando vencer, e aí a depender dos outros resultados, quiçá esse jogo contra o Bahia a gente nem precise, a gente já consiga se classificar direto. Claro que tem outros jogos acontecendo, se o Bahia mandar um time muito reserva, um sub-20 e ajudar a nossa vida, ninguém vai reclamar, mas enfim, vamos aí fazer as contas. Como eu falei, as contas já foram feitas, você pode acompanhar, mas o que importa aqui é o Confiança entender que mesmo estando em meio a essa final, mesmo estando aí numa maratona de jogos, se os jogadores quiserem jogar um mata-mata de Copa do Nordeste, quiserem ir para a segunda fase, se quiserem arrecadar mais uma grana para o time, que é reforço, que é mais qualidade para a gente chegar bem na Série C, tudo passa por esse jogo. Não adianta fazer conta com o jogo do Bahia, não adianta fazer conta com tropeços adversários, nem adianta sequer fazer conta com o jogo da Juazeirense. Tudo passa por esse jogo. Juazeirense é um problema para a gente se preocupar na semana que vem. É o Confiança do futuro que vai se preocupar. Agora, o foco é total no Sampaio. E, diante disso aí, existe uma vida sem André Lima, né? André Lima que foi negociado com o Paysandu esse início de semana e já não joga contra o Sampaio. Bem, primeiro o Confiança precisa manter esse DNA ofensivo. Acho que com ou sem André Lima, mantendo esse DNA ofensivo, jogando em casa, onde ainda não perdemos na competição, eu ia falar se que empatamos, mas a gente empatou com o Itabaiana, onde ainda não perdemos e marcamos em quase todas as partidas. A tendência é conseguirmos ir bem contra o Sampaio, mesmo com a perda importante que é André Lima. Por outro lado, já jogamos essa temporada sem André Lima. Eu vou destacar aqui 3 jogos, uma vitória, uma derrota e um empate. A gente perdeu pro América de Natal, foi aquele apagão durante 2 minutos, mas no geral o time se comportou muito bem. Camarão, que não estava numa noite inspirada, se Camarão tá bem naquela partida, a gente venceria tranquilamente, porque o Confiança foi dominante quase a partida toda. Em um vacilinho ali, a gente acabou sofrendo 2 gols. Em um vacilinho não, em 2 vacilões. Aí veio um empate contra o Ceará, um empate onde o time se comportou muito bem, principalmente defensivamente, a marcação encaixou, conseguimos aí um empate, conseguimos inclusive lances de perigo no ataque lá no Castelão, e o clássico contra o Sergipe, que vencemos de virada por 2-0, por 2-1, e aí também sem André Lima, e o time conseguiu corresponder, se comportar muito bem, e conseguimos aí uma boa vitória. Acho que claro que dizer que não vai fazer falta é exagero, mas a gente já viu que dá para jogar. Acho que se manter o DNA, manter a cabeça no lugar e pegar os exemplos de quando a gente já precisou atuar sem André por conta da lesão, a tendência é que o Confiança consiga fazer uma grande partida contra o Sampaio Corrêa. A escalação do Dragão para esse jogo, a gente deve ir com Rafael Mariano no gol. A dupla de laterais se mantém a mesma, Ayrton e Valdir Júnior, e a dupla de zaga, Maicon e Eduardo Moura. No meio nós vamos ter Fábio, Luiz Otávio, e eu que imagino que para o lugar de André Moura vai entrar Rafinha, ou ainda não me assustaria se entrasse Blade, já que Blade parece ser um cara que avança também. Pelo menos nos poucos minutos que o vimos em campo, ele mostrou essa possibilidade, e ao que parece ele pode jogar Campeonato Sergipano. Eu estava confundindo com os outros novatos, e ainda tem os outros novatos, Vitinho e Giovani, mas eu não sei como eles estão em termos físicos, em termos de ritmo de jogo. Pro ataque nós não teremos Camarão, o Camarão está suspenso porque ele foi expulso no jogo contra o América, então nós devemos ter Neto no comando de ataque, Rodriguinho numa ponta, Brenner e Camilo em outra. Esse deve ser o Confiança que enfrentará o Sampaio Corrêa. Dá para vencer. Acho que o Sampaio vem numa temporada horrorosa, depois de um rebaixamento duplo, então muita crise política lá. Trouxe agora um técnico experiente, Gerson Guzmão, não deixou saudade por aqui, mas é um técnico que entende, que é acostumado a pegar time grande, acostumado a enfrentar esse tipo de crise, por isso todo cuidado é pouco, como eu falei lá no início. É isso, amanhã todos os caminhos levam ao Batistão. Vamos lá apoiar o Dragão, porque essa vitória é fundamental para as nossas pretensões na Copa do Nordeste 2025. É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.